Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, eu sou o Gui. Bom, nesse vídeo a gente vai reagir ao vídeo do finado, que Deus o tenha, Mário Schwartzman. Esse vídeo foi postado pelo canal oficial dele há poucos dias, que o título é o seguinte: o que realmente eu ensinei pro Ryan Santos. Não é um segredo para ninguém, o próprio Ryan falou que muitas das coisas que ele fala hoje ele aprendeu com o Mário. E a gente vai ver, né, esse vídeo e buscar entender o que o Ryan aprendeu, enfim. Vamos ver aqui esse vídeo. O link do canal original tá aqui embaixo, tá? Aí você pode se inscrever, dar um like lá, ver o vídeo e outros vídeos do canal. Mas vamos ver aqui. Tem uma coisa que eu ainda vou revelar para vocês em breve. Vou aumentar a velocidade aqui. E sobre o que eu acabei ensinando para ela e o caminho que ela seguiu, porque eu já senti que eu vou ter que falar em público isso. Mas isso é de uma pessoa só, tá? Vocês já imaginam quem é, que é o maior exemplo de imoralidade atual dentro. É negro. É o Ryan? Solta logo aí, Mário, solta logo aí. Não, é porque é o seguinte, eu acho que a gente não precisa soltar, que é basicamente o seguinte. Como o Ryan eu fiz um experimento, porque na época... Porque com o Ryan você ensinou ele a ser sincero, né? Ele foi sincero com o que ele Não, eu ensinei coisas que não prestam, porque, assim, na época, eu era um cara que não prestava também, vocês lembram que eu tava tentando sair do negócio, só que eu tava assustado. Mas eu lembro que naquele tempo você falava de sinceridade. Sim, eu falava de sinceridade. Deixa eu falar. Eu falava de sinceridade, só que é o seguinte, naquela época, assim, pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei na internet e tal, eu comecei com primeiro assim, o pick-up foi o seguinte, eu investi num negócio, que foi aquele evento, e eu senti um peso na consciência enorme, porque eu vi que era tudo uma merda, e que eu tinha investido aquilo na cabeça, eu senti um peso, eu senti tipo como se fosse um karma. E eu falei, eu vou ter que resolver essa merda, tá? No Ryan, já foi a parte de empreendedorismo, João, tira o seu áudio. No Ryan, eu tinha uma dúvida na minha vida, porque é o seguinte, eu não sabia se eu tinha ficado rico por conta de Deus ou por conta das coisas erradas que eu fazia, como eu participei de culto de macumba, eu participei de um monte de coisa. Então, pro Ryan, eu ensinei umas outras coisas na minha casa, tá? Que eu não botei na internet. E o que eu percebi é que o Ryan me trouxe essa resposta, tá ligado? O que eu recebi do meu passado, e é por isso que eu destruí o que eu tinha feito no passado, eu quis destruir tudo, porque eu tenho plena convicção de que a maneira que eu fiz pra enriquecer no passado não era a maneira que agradava a Deus, tá ligado? Tipo assim, eu participei de macumba, eu participei disso, eu era um cara que só pensava em dinheiro, eu era um cara que vivia atrás de mulher, eu era um cara que tinha medo de Exu, eu tinha medo dessas coisas, que querendo ou não, eu tinha uma vivência nisso, por mais que eu tava na briga, eu ainda tinha algum respeito lá dentro de mim, sabe? Mesmo não querendo respeitar, mas pela minha vivência. E o que eu vi é que, como o Ryan foi muito fértil nessa questão da maldade pra ganhar dinheiro, eu percebi os meus erros no que ele fez, entendeu? Então, tipo assim, pra mim, o Ryan, ele é um cara que ele me deu uma resposta muito grande na minha vida. E assim, por mais que eu sou totalmente contra o que ele faz hoje, eu sei que o que ele se tornou, e todo mundo que conhece ele sabe, que o gatilho dele ter se tornado aquilo fui eu. Só que as pessoas acham que isso foi uma coisa boa. E, na verdade, foi uma coisa boa porque ele conseguiu o que ele quer. Mas ele tá entregando algo que, tipo, é a alma dele, tá ligado? Caraca, muito pesado, tá? Muito pesado. Você percebe que eu não tô fazendo aqui ponderações porque realmente eu tô deixando, vamos dizer assim, ele falar aqui e buscar entender. Isso eu vou acabar falando em público na hora certa, no momento certo, para que as pessoas entendam, e mais coisas além disso. Mas, tipo assim, eu usei o Ryan como um experimento, entendeu? Porque na época eu queria saber se o que eu tava... eu queria saber como é... Porque eu sei a minha história, eu sei que eu realmente fiquei rico por causa da... Porque, assim, pessoal, pra você ficar rico, você tem que entender que, assim, se for fazer pela maldade, você só tem que ter coragem, você tem que ser muito louco e você tem que abrir mão da tua alma. Tá ligado? Você tem que abrir mão da tua alma. Você vê que, tipo, todos esses famosos, eles abrem mão da alma deles. É verdade, eles abrem mão da alma deles. Eles não se preocupam, eles cagam e andam pra isso. Eles só querem aquilo. E eu, por muito tempo, fui desse jeito. Só que em algum momento, eu falei, mano, isso não vale a pena. E eu quis me converter. Só que eu quis me converter carregando muito lixo na minha cabeça. Então eu já não sabia o que era A e o que era B. E aí, conforme eu fui fazendo essa experiência de ensinar o que eu sabia, eu comecei a perceber o que era semente boa e o que era semente ruim. E eu comecei a perceber também por que os frutos, vamos dizer assim, por que a semente transgênica, ela dá mais fruto que a semente orgânica? Por quê, pessoal? Toda envenenada. Só que um fruto ruim, que faz mal pra gente. Mas aí eu fui... Não foi ritual nenhum. Não foi ritual. Não ensinei ritual nenhum. Não tem nada de ritual, esquece. Mas assim, eu acabei falando de algumas coisas que seriam como se fosse esse satanismo que o pessoal curte, sabe? O Ítalo não falou de satanismo judaico. Eu sou um cara que eu tive muito por dentro
É engraçado que tem uma parada da Cabala, né? Que muita gente fala sobre isso. A Cabala judaica. Todo mundo sabe, né? E tem um estigma que todo judeu é rico, todo judeu é milionário, tem essas paradas. E por que que o judaísmo ele é tão associado a esse tipo de coisa? Porque existem princípios na lei judaica e na forma como eles conduzem as suas finanças que, de fato, são, vamos dizer assim, princípios da prosperidade que eles utilizam. E tem um livro de cabala judaica que fala sobre esses princípios do dinheiro, que é muito usado também em questão de ocultismo e tudo mais. É uma parada bem louca, depois você pesquisa. Eu, de fato, não sei ao fundo pra falar sobre isso, eu tô só comentando de coisas que eu ouvi e vi por aí, então vale a pena você dar uma olhada, tá? Sobre isso. De coisas satânicas, assim, pessoal. Por mais que eu nunca gostei, eu estudei, eu vi isso. Eu pude ver, tá? E assim, pessoal, eu sei que o Rayan, quando chegou na minha casa, ele falou assim pra mim. Vocês precisam entender que quando ele chegou na minha casa, ele falou: Mário, eu quero ser rico de qualquer jeito. E como eu era muito sincero, eu falei: você quer ser rico de qualquer jeito? Então eu vou te ensinar. Lembra que, quem me conhece há mais tempo, lembra de uma live que eu falei pra vocês assim, que é uma live que inclusive acabou a luz. Quem acompanhou aquela live? Não funciona. Eu lembro. Uma mesa redonda, não foi? Oi? Foi uma mesa redonda. Eu assisti 16. Que eu fiquei puto, falei: vocês querem aprender a ficar rico? Então peraí, eu vou falar pra vocês uma coisa. Aí quando eu ia falar, acabou a luz e desligou tudo. Eu tava. Obrigado, lembro. Tava nesse dia. Eu junto também na live. Tinha uns outros meninos junto na live. Eu tava nessa live aí. Aí tipo assim, imagina o seguinte, se a pessoa, naquela época eu tava tão revoltado com tudo, eu falei: você quer ser rico de qualquer maneira? Eu vou te falar então como é que é. E é justamente isso, pessoal, através de pactos que as pessoas fazem com esses espíritos, com essas coisas, né? Na verdade, você troca a sua alma, você vira escravo desses bichos aí pra conseguir o que você quer. E, pessoal, pra você se livrar dessas coisas é muito difícil, cara. É muito complicado. E assim... Mas, Mário, isso é um processo consciente ou as pessoas fazem isso inconscientemente também? Cara, as pessoas fazem isso por brincadeira, meu. Elas fazem isso porque, como elas não acreditam muito, elas pagam pra ver. Tipo assim, o Rayan não sabe o que ele tá fazendo, mas se você for ver ele em qualquer vídeo, ele tá usando guia de Exu. Se você for ver todo o comportamento dele, ele tá bêbado. Dá pra ver quando o cara tá bêbado, entendeu? Então, assim, ele já entregou. Só que o que ele tá ganhando de volta? Ele Mas ele sabe o que tá fazendo, não? Porque a condenação não pode vir e agora... Não, a condenação vem da ignorância. Como não? Adão e Eva eram ignorantes. Não tem nada a ver. Adão Me e responde Eva... uma pergunta que eu não entendi até agora. Como é que um demônio pode auxiliar uma pessoa a ganhar dinheiro? É simples, cara. Porque o demônio ele pode roubar, o demônio pode matar, o demônio perverte. Então como é que funciona o demônio? Deixa eu explicar. O demônio só não gera vida, né, Mário? Ele nem dom. Então assim, eles, na verdade, eles atuam assim, todos nós estamos escravos do pecado. Como a gente está escravo do pecado, a gente está abaixo deles. A gente está servindo eles, entendeu? Todos vocês que ficam... Por exemplo, quem aí já bateu punheta na vida? Quem aí já olhou a mulher do outro? Quem aí já quis comer... Então, o demônio, pessoal, ele age em cima dos nossos pecados. Então, enquanto a gente está no pecado, a gente continua sendo... E tem uma filosofia que o Rayan segue, que é do Andrei Diamant, que é dos pecados capitais, que ele segue muito bem. E você pode perceber que ele, no conteúdo dele, ele fala muito sobre a luxúria, né? Sobre você pegar mulher, sobre isso, sobre aquilo, porque é o que a sociedade brasileira e o jovem como um todo quer. A luxúria, a riqueza, tudo que é carnal. Dificilmente você vê um influenciador que faz muito sucesso que o conteúdo dele é um conteúdo cristão que fala pro jovem renunciar às suas vontades, seguir a Cristo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, o mundo jaz do maligno, pessoal. Se isso é verdade ou não, cara, eu não sei. Mas que o conteúdo que é propagado, que você ouve por aí, é tudo satânico. A maioria é satânico. Poucas coisas tem Deus no meio, viu? E os que têm Deus, às vezes, são disfarçados do mal. Escravo de demônios. Por Jesus falou: orai e vigiai. Orai e vigiai para que você não se escravize. Mas o que acontece? Como a gente tá debaixo deles, e era pra gente estar acima, porque Deus fez a gente acima deles. Só que como a gente é ignorante, justamente pela nossa ignorância, a gente se coloca abaixo deles. E eles têm dominado esse mundo. Então, assim, e o que eu percebi do meu passado foi isso, entendeu? Que eu fiz muita coisa por ganância. Por quê? Mas, pessoal, lembra? Eu era pobre, eu tive uma família completamente disfuncional, minha mãe sempre agiu como puta, meu pai sempre foi meio doido. Então, tipo assim, eu segui meu caminho, pessoal. Eu segui meu caminho pra aprender. E vocês têm que seguir o caminho de vocês, assim como vocês estão seguindo.
Tá me entendendo? Hoje, eu não quero nada disso. Hoje eu quero só o que vem de Deus. Se for pra você... Tanto que eu tive que queimar, por exemplo, hoje, pessoal. Antigamente, até um tempo atrás, eu fazia consultoria em banco ainda. Eu sou completamente queimado no mercado. O menino perguntou de mim pra um cara do mercado, os caras não querem nem saber, os caras têm raiva de mim. Você fala de chuchu, os caras querem jogar o monitor na tua cabeça. Então, tipo assim, eu percebi o seguinte... Todo esse meu caminho de começar a ficar loucão, de me vestir igual mendigo, de começar a falar um monte de coisa, eu vi que foi o caminho que eu segui que eu tô seguindo pro meu arrependimento, tá ligado? É assim, pra destruir tudo que eu era no passado pra me tornar o que eu quero ser, entendeu? Deus falou o seguinte, enquanto a gente tá vivo, tem tempo. Então assim, por isso que eu falo pra vocês o seguinte, tudo que eu passei na Sem Sucesso antigamente, que eu deixava os caras ir pra minha casa, que os caras iam, por exemplo, o GV. O GV foi pra minha casa, ele era virgem, certo? Aí você fala, Mari, ele melhorou? Não. A primeira coisa que ele fez quando foi lá pro apartamento de São Paulo é começar a pegar umas comunistas lá, entrou na USP, ficou pegando umas comunistas lá e seguiu a vida dele. Eu tô falando assim, eu não tô falando que hoje ele não tenha se arrependido, coisa tipo, mas cada um seguiu o seu caminho, tá ligado? E o que eu percebi pra mim, pessoal, é que pra eu conseguir fazer o que eu quero, as coisas têm que ter umas regras muito bem definidas, tá ligado? Tipo assim, por isso que eu tô falando, mas eu já tive época que acreditei, eu já tive época que eu acreditei em ficar com modelo, em ter tatuagem pra atrair mulher, em besteiras, querendo ou não, eu destruí o pick-up, mas pra eu ter destruído o pick-up naquela época, pelo menos pra algumas pessoas, que destruía na cabeça delas, né? Eu tive que estudar aquilo ali, entendeu? Então assim, pessoal, eu fui criado entre os judeus, mas eu era ateu. Eu não acreditava em Deus, pessoal. Desculpa falar, eu não acreditava. Eu fui criado, eu só comecei a imaginar que tinha alguma coisa espiritual na Umbanda, mas na Umbanda eu tava achando que aquilo ali era piada. Eu achava que era, sabe, era tipo, mano, tipo, eu fazia aquilo porque aquilo, sei lá, era um jeito de passar meus dias em São Paulo, quando eu era jovem, quando eu tinha 18 anos e fui expulso do cursinho. Tá ligado? Pra não ficar na casa da minha família, pra ficar na rua. Eu fui criado na rua, pessoal. Eu saí de casa muito cedo. Então eu fui criado na rua, vendo coisas da rua e aprendendo com a rua. E eu aprendi conforme a minha experiência. Tá? Por quê? Porque eu também tenho bons atributos. Deus me deu muitos dons. Eu sou muito corajoso. Se eu falar, eu cumpro. Entendeu? Tem certas coisas que eu sempre tive. Eu não gosto de ficar, por exemplo... Tem gente que, por exemplo, vai chegar pra você e falar, me empresta R$1.000. Eu vou te pagar daqui uma semana. E o cara não te devolve nunca mais. O cara some. Tem gente que faz isso. Eu não. Eu pago o cara e fico sem nada. Se eu não tiver nada, eu tenho que ter... Eu sou, tipo, eu tenho meu parte boa e eu tive meu lado do capeta. E eu vi que, desde que eu comecei a tentar me entender e tentar entender tudo que eu sabia, porque eu realmente sabia que tudo começa dentro da gente. Eu já sabia que, tipo, mano, esse negócio de faculdade, eu já sabia que existia algo de estranho, de demônio, eu já sabia. Porque eu vi isso. Tipo, existe, é real, pessoal. Se você acha que não existe esse negócio de pacto, existe, pessoal. Na verdade, mano, eu acredito, mano. O Satanás tá no sistema inteiro. E, tipo, se você não ficar ligeiro, ele vai te pegar, mano. Tipo, não é ficar ligeiro, cara. É que tá. Você fica ali, você pensar assim, você fica meio desesperado. Você tem que ficar procurando Deus sempre. Você tem que estar, tipo, em estado de graça. É estado de graça. Entendi. Você tem que estar sempre buscando fazer pra Deus. E você não pode ser mentiroso. Porque como é que acontece? Satanás, ele pega na hora que você dorme. Então, assim, você fica 23 horas do dia, não, vou fazer tudo direito. Mas sabe aquela hora que você fica, de saco cheio? Você fala, mano, você fica com raiva? Aí nessa hora ele te pega. Satanás, ele testa a sua integridade, tá? Isso eu já entendi. O diabo, ele age na sua integridade. Se você tiver 0,001% de integridade a menos, é aí que ele vai tentar agir. Entendeu? É aí que ele vai buscar. Ou ele vai testar você de qualquer maneira, porque Jesus também foi testado. E ele era um cara íntegro. Então assim, pessoal, eu aprendi na minha vida que sem regras não dá pra viver. Tá? Não dá, sem regras não dá pra viver. Só que tem dois jeitos que Jesus ensina sobre as regras. Por exemplo, os judeus vivem com regras. Só que eles não seguem as regras por amor. Eles não compreendem as regras de Deus. Eles fazem tudo por obrigação. Tá ligado? E no final, os judeus não acreditam realmente no que tá na Bíblia. Porque, por exemplo, a quantidade de judeu que acredita nas coisas que aprende na escola é quase todos. Eles não acreditam nas coisas como tá na Bíblia. Eles acreditam meio que na nova ciência, tá ligado? E... Tem alguns que acreditam ainda. Tem alguns, né? Tem poucos. Muito pouco. Mas só que, nenhum judeu... Realmente são sinceros ali. Então, é isso aí, mas deixa eu completar, deixa eu falar aqui sozinho, só pra eu fechar o assunto aqui. Então, assim, tem o jeito dos judeus e tem o jeito que Jesus ensinou, que é o seguinte: a pessoa não quer seguir, ela que vai pro canto dela e você vai pro seu canto, tá ligado? A pessoa quer fazer do jeito dela, ela faz do jeito dela. E a minha ideia de comunidade é justamente isso, tá ligado? Eu sei que todo mundo no passado fez merda, tá ligado? Todo mundo aqui no passado fez merda, não tem como. Se você não consegue ver que você fez merda no passado, você ainda não se arrependeu, você ainda não conheceu Jesus. E nisso ainda, eu aproveitei que, por exemplo, eu vou falar a verdade, carioca, tá? Desculpa falar, mas é verdade. Tipo, o Ryan tem espírito de ladrão, tá? O que é espírito de ladrão? É o cara que entra na tua casa querendo te roubar alguma coisa. No caso dele, é conhecimento. Eu aproveitei que ele... Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O carioca em si, ele se acha muito superior aos outros.
E eu tenho experiência, tá? Eu sou nortista, trabalho no norte, mas eu trabalho numa empresa que ela é uma multinacional. Um banco que é o maior da América Latina. E lá eu lido com pessoas de todas as esferas, de todas as nacionalidades brasileiras aqui, todas as nacionalidades brasileiras, sei lá, de todos os estados. E você percebe que o carioca, ele tem uma autoestima muito elevada. Ele fala com você aqui e você aqui, entendeu? Tipo, como se você não tivesse o mesmo conhecimento que ele. Então, é muito louco, tá? Todo carioca é assim? Não sei. Mas os que eu convivi e os que eu tive interações são exatamente assim. Eles se acham superiores. Sabe da onde vem? Porque não faço ideia. Já estive no Rio de Janeiro algumas vezes e, de fato, você anda na cidade e eles percebem que você é turista, percebem que você não é dali, você é um prato cheio para qualquer tipo de golpe e enganação. Parece que a todo momento eles estão pensando em como tirar um proveito das pessoas. Eu, particularmente, se eu pudesse, eu não faria negócios, teria amizade com um carioca. Tá? Agora, se fosse alguém que cresceu comigo, que a gente ali construiu uma história juntos, é diferente. Agora, se é uma pessoa que chegou na minha vida agora e eu tô ali querendo fazer uma amizade, algo do tipo, não sei, enfim. Eu vou deixar o vídeo aqui pra você ver ele completo depois. É um vídeo cheio de significados, porque eles viveram juntos, moraram juntos. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas que é estranho, é. Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Eu sou o Gui, até o próximo vídeo. Valeu!